que Deus tem para nos dizer hoje? A Escritura Sagrada nos diz, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16, versículo de número 60, diz-nos assim a palavra de Deus: Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Hoje trataremos do seguinte tema: a aliança de Deus com o seu povo pode ser quebrada? E hoje iremos trazer com muita alegria, com muito prazer, para tratarmos desse assunto tão maravilhoso, nosso querido amigo, irmão, pastor Renato Alvarenga. E você, assim como o pastor Renato, é o nosso convidado especial para estar conosco nessa sala de prosa, falando de Deus. E como nós havíamos anunciado, com muita alegria, hoje nós recebemos aqui o pastor Renato Alvarenga. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Marcos. Pai do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos, espectadores aqui do Falando de Deus. É um prazer, uma alegria poder estar aqui com o Senhor, Me sinto honrado e feliz de estar aqui com vocês nessa noite. A alegria é toda nossa. Já estava aí nos planejamentos de Adenilson e também o meu, do irmão estar conosco aqui já há uma longa data. E Deus preparou hoje, é hoje que é o dia de tratarmos desse assunto tão glorioso que nós com muito carinho separamos aqui, um assunto que pode impactar vidas que estão talvez na sua casa, talvez no trabalho, talvez em um automóvel. Hoje nós temos essa ferramenta gloriosa, a mídia, através do Facebook, através do YouTube, através de outros instrumentos aí. E nós estamos aproveitando essa ferramenta para levar essa mensagem. Usamos esse programa Falando de Deus exatamente para levar mensagens aí que podem impactar a vida da pessoa. E quem sabe um dia desses, alguma pessoa aí se render ao Evangelho de Cristo Jesus por mensagens que são tratadas aqui nessa mesa aqui, para a glória de Deus, tudo isso. E para você que está nos acompanhando, nesse nosso 20º Falando de Deus, nós trouxemos aqui o pastor Renato Alvarenga. Ele é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Belém, e ele, à frente daquela obra, tem feito coisas maravilhosas lá para a expansão do reino de Deus, e nós louvamos a Deus pela vida do amado irmão. Os espectadores do Falando de Deus e nós aqui nos estúdios Mark e Adenilson no programa Falando de Deus, nós queremos saber do irmão, que modo que o irmão foi a sua conversão, como Jesus entrou na sua vida, como o senhor conheceu o Santo Evangelho, o que lhe convenceu a ter fé no unigênito Filho de Deus e ainda hoje cumprir essa função eclesiástica gloriosa, ainda de comandar, capitanear pessoas nesse caminho glorioso, o caminho do céu, o caminho do reino de Deus. Muito bem, pastor Marcos, eu quero agradecer a oportunidade que o senhor me dá de poder compartilhar aqui com todos a experiência que mudou, sem dúvida nenhuma, a minha vida, que foi eu ter encontrado Jesus e ter aceitado a Cristo como meu Salvador. Isso aconteceu ainda na minha juventude, dos meus 16 para 17 anos, no ano de 96, foi que eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Na minha família, apenas a minha avó e um tio meu já serviam a Deus, e por certo eles oravam por mim, por toda a minha família. Hoje eu glorifico a Deus porque toda a minha família, toda a minha casa está servindo a Deus. Coisa maravilhosa. Mas no ano de 1996 eu aceitei a Cristo, em 97 eu desci as águas do batismo, na mesma igreja que eu estou ainda hoje. E os anos foram se passando, além da salvação, que é o principal que nós temos, Jesus tinha uma obra na minha vida e um chamado para o ministério, e que eu aceitei esse desafio e estamos servindo a Cristo. Há 26 anos. Há 26 anos, exatamente, 26 anos servindo a Cristo com muita alegria. E eu posso dizer a todos, ao senhor e a todos que nos acompanham, que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida, aceitado a Cristo. Isso eu fiz, aceitei a Cristo. Que coisa maravilhosa. Aqui, pastor Renato, as pessoas vêm aqui ao nosso convite, sempre a gente faz questão de perguntar sobre a conversão da pessoa, porque os nossos espectadores podem se identificar a maneira que essa conversão aconteceu, como que Jesus adentrou na vida dessa pessoa e a mudança que fez. E o senhor já deu testemunho, que o senhor ainda bem jovem, e o senhor chega no Evangelho de Cristo Jesus, apresentar o Jesus ao irmão pela família mesmo, os familiares. Através disso, o senhor chegou na igreja e viu tudo o que acontecia de bom, tudo o mover do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Isso contagiou o coração do irmão e levou o irmão a tomar essa sábia decisão de se converter aos caminhos de Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso, pastor, isso. Quem me apresentou a Cristo foi a minha avó, Ela sempre falou de Jesus pra gente, pra mim, pros meus primos. E até então, quando nós
fomos à igreja, né? Fomos à igreja e tivemos o primeiro contato com a igreja e com Jesus, obviamente, e aceitamos a Cristo, como eu disse para o senhor. E desde que eu aceitei a Cristo, já nos primeiros dias, eu fiz algo que eu acho que foi fundamental para a minha permanência, que foi, eu mergulhei de cabeça no Evangelho. Eu aceitei a Cristo sem reservas nenhuma. Eu me entreguei totalmente a Jesus. Vida. Exatamente. Me entreguei totalmente. Tivemos que fazer algumas renúncias, né? O Evangelho pede isso, né? O Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. E assim, num período ainda de jovem, né? Então havia essa dificuldade, mas como eu disse para o senhor, eu me entreguei por completo a Cristo. Depois disso, tive a felicidade, né, a alegria de ter alguns pastores que me auxiliaram, que me ajudaram, que me orientaram. Tive alguns líderes que foram, né, fundamentais na minha vida, na minha caminhada. Isso me ajudou muito a estar firme na presença de Deus, com certeza. Coisa maravilhosa. É aquela frase que os nossos espectadores estão falando: Deus sabe o que eu falo costumeiramente aqui no nosso programa. Mas é verdade, eu faço questão de relembrar por causa disso. É que Deus trabalha por nós, usando pessoas. Depois Ele trabalha em nós, para através de nós, Ele trabalhar em outras pessoas. E é isso que Deus fez na vida do amado pastor Renato Alvarenga. Pastor, hoje o assunto que nós colocamos o propósito no nosso coração de tratar é um assunto um tanto polêmico e que tem muitas vertentes teológicas. E nós, sabendo que o irmão é um assíduo estudioso da palavra de Deus, é um teólogo formado, um acadêmico, um homem de Deus, um homem que dá testemunho das mensagens de Cristo, então nós queremos ouvir do irmão acerca de algumas perguntas sobre esse tema. A aliança de Deus com o seu povo, essa aliança, ela pode ser quebrada? E a primeira pergunta que queria fazer em relação a esse tema ao irmão é: que aliança Deus tem hoje com o seu povo? Hoje, qual é a aliança que nós usufruímos dela? Que bem essa aliança traz para nós hoje? Qual é a promessa que Deus deu para conosco nos dias atuais que nós estamos vivendo? Muito bem, pastor Marcos, esse assunto é um assunto muito interessante, né? E como o senhor mesmo disse já, é um assunto até certo ponto polêmico, né? Por conta das vertentes teológicas que existem. Mas nós temos a nossa, né? A nossa vertente. Antes de mais nada, a gente precisa entender, né, o que é uma aliança. O senhor citou aí a aliança de Deus com o seu povo. A aliança é um compromisso, é um pacto entre pessoas. No nosso caso hoje, é entre Deus e o ser humano, entre Deus e o seu povo. Nós costumamos dizer que Deus é um Deus de alianças, né? Nós cantamos isso na igreja, nós falamos isso, porque de fato Deus é um Deus de alianças. Deus sempre quis e sempre fez alianças com o seu povo. A gente pega lá desde os primórdios, desde o início da humanidade, já lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, nós vamos ver Deus fazendo alianças com ele. E assim foi, né, durante toda a história. Deus sempre fez alianças. Mas a pergunta é: que aliança Deus tem hoje com o seu povo? Para hoje, para a atualidade. Eu diria que a aliança que Deus tem hoje é a melhor e a mais perfeita de todas elas. Todas as outras, elas foram alianças firmadas com o ser humano, mas eram sombra daquela que nós estamos vivendo hoje. Apontavam para essa que nós estamos vivendo hoje. Inclusive o texto em questão, né, do profeta Ezequiel, vai dizer que Deus faria uma aliança eterna com o seu povo. Então ele estava falando de algo futuro, sem fim, que seria estabelecida para nunca mais deixar de existir. Foi algo que nós citamos aqui já. Deus fez várias outras alianças. Essas alianças, elas passaram, elas ficaram para trás, mas tudo apontava para essa aliança que nós estamos vivendo hoje, que é a aliança com base no sacrifício de Cristo, né, que foi selada com o sacrifício de Cristo. Essa aliança, esse pacto que Deus fez com a humanidade e que leva o homem à salvação, à vida eterna. Então, essa é a aliança, é aquela aliança que é chamada de nova aliança. É uma nova aliança, um novo pacto, com base no sacrifício de Cristo. Que coisa maravilhosa. Ainda é só o começo das perguntas que virão aí acerca desse tema. Eu quero já, até para dar um fôlego aqui ao pastor Renato Alvarenga, eu quero relembrar você que você pode abençoar outras vidas, outras pessoas, compartilhando esse nosso programa aí nas suas redes sociais. Você também possa curtir e se inscrever aí no canal, no YouTube, no canal Verdade Bíblica,
a qual é exibido o programa Falando de Deus. E também você pode ir lá na nossa página no Facebook, página Falando de Deus, você se tornar um seguidor lá e você compartilhar para o maior número de pessoas possíveis. E você também curta a página lá, para que nós possamos, para a glória de Deus, levar essa mensagem do Evangelho, esta mensagem sendo aqui em uma sala de prosa, aqui uma boa sala de prosa, né, pastor? Sim. Levar essa mensagem do Evangelho através dessa conversa que nós temos aqui, que chegue em maior número de pessoas e que vidas e vidas sejam alcançadas por essa mensagem. Quem sabe essas pessoas sejam edificadas, sejam transformadas, sejam abençoadas por Deus. Temos agora também uma continuidade desse nosso tema, a aliança de Deus com o seu povo. Ela pode ser quebrada? A segunda pergunta nessa temática, esta aliança de Deus, ela é condicionada a uma condição para essa pessoa dizer assim: eu posso usufruir dessa aliança de Deus? É de qualquer jeito? Existe uma regra? Ela está condicionada a quê? Essa aliança, nós entendemos pela palavra de Deus, essa aliança, esse pacto que foi firmado de Deus com o seu povo, nós precisamos sempre salientar isso, partiu de Deus o desejo de firmar essa aliança. Esse sempre foi o propósito de Deus, essa sempre foi a vontade de Deus, estar unido ao ser humano. Deus não criou o ser humano para viver longe dele, para viver separado dele, distante dele. Deus busca intimidade a todo tempo com o ser humano. Exatamente. Somos nós, às vezes, que nos esquivamos dessa comunhão e não buscamos essa comunhão. Mas fato é que partiu de Deus isso desde o princípio. Deus deseja estar próximo do ser humano e se relacionar com ele. Pois bem, essa aliança, ela existe sim uma condição, porque nós temos uma ideia de que agora nós estamos vivendo na era da graça, no tempo da graça, e automaticamente nos vem à mente que não existe lei. Mas na verdade nós não vivemos sem lei. O que houve foi uma mudança da lei. Hoje, assim como há uma nova aliança, um novo pacto, há uma nova lei. É uma lei diferente daquela que o povo de Israel, por exemplo, vivia no passado. Mas hoje nós temos a lei, que é a lei do Espírito, é a lei do amor. E é óbvio, no meu entendimento, no entendimento bíblico, que existe sim uma condição para que alguém usufrua dessa aliança, para que alguém faça parte desse pacto. Ela é uma aliança eterna, ela estará sempre à disposição do ser humano, mas é óbvio que Deus, como em todo contrato, pastor Marcos, o senhor sabe muito bem disso, em todo contrato, as duas partes, elas têm as suas responsabilidades, em todo pacto, todo compromisso que você firma com alguém, as duas partes têm as suas responsabilidades. Um matrimônio, muito bem lembrado. E com Deus não é diferente. Deus sempre, por ser perfeito, ele vai cumprir com a parte dele, sempre. E o ser humano também precisa. O que é que Deus exige de nós? Exige fidelidade, exige amor, exige devoção, exige compromisso. Essa é a nossa parte nessa aliança. Eu costumo dizer que a parte que nós não conseguiríamos fazer ou cumprir, Deus já cumpriu. Ele já fez, que foi entregar o seu filho para morrer por nós, pagou um preço altíssimo, preço de sangue, preço da cruz. Isso Deus fez por nós. Então, nesse aspecto, nesse sentido, nós não precisamos fazer mais nada. Agora, é óbvio que nós precisamos viver uma vida comprometida com a palavra, principalmente, uma vida de santificação. Eu digo sempre que a salvação, ela não é apenas um ato instantâneo, ela é um processo. Existe a porta, existe o caminho e existe o alvo. Nós entramos pela porta, a porta faz parte da salvação, ela é salvação para nós. A porta é Jesus, você conhece Jesus, você entra pela porta, mas tem um caminho. Jesus disse: olha, eu sou a porta, mas ele também disse: eu sou o caminho. O caminho, nós estamos caminhando, nós estamos trilhando e nós vamos chegar no nosso alvo, que é o céu, que é a salvação eterna. Tomara que seja breve. Tomara que seja breve, nós estamos aguardando. O senhor me fez lembrar algo que eu sempre digo, e os nossos espectadores assíduos dessa programação sabem que sempre digo, que são os 3 degraus da salvação, que é a justificação, santificação e glorificação. Tem gente que até recebe a justificação de Cristo Jesus, mas quer pular a santificação para receber a glorificação. É impossível isso acontecer. Igual o irmão acabou de dizer aqui, conhecedor assíduo da Escritura Sagrada como o irmão é. Então não dá para pular esse processo. Essa condição está justamente na santificação, que é a pessoa, quando o senhor foi perguntado sobre a sua conversão, o senhor disse: eu abri mão de algumas coisas para mim poder viver a minha fé plena, sem barreiras.
e entreguei a minha vida completa ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo é questionado acerca disso na carta que ele escreve aos Gálatas, né? Me parece que no capítulo 2, verso 1 e 2, ele faz ali uma pergunta, né? Que ele mesmo responde no texto, né? O que nós podemos dizer? Diz ele ali, né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja maior, seja mais abundante? Esse é o verso 1, né? E o verso 2 ele já faz questão de responder: claro que não. Se nós fomos libertos do pecado, morremos para o pecado, como poderemos ainda viver nele? Então me parece que é uma resposta também sobre essa temática, é que realmente precisa, para essa pessoa viver essa aliança, realmente está sobre a condição de ser fiel, de uma vida de fidelidade para com Deus. Exatamente, pastor Marcos. A fidelidade, fidelidade, compromisso, lealdade, são coisas que a palavra de Deus coloca e nos exige isso. E o senhor bem citou aí a questão da santificação, que é um processo também, né? A santificação ela não acontece assim do dia para a noite, né? É um processo, faz parte da salvação, né? Faz parte do processo da salvação. Eu queria aqui, pastor Marcos, só salientar uma coisa importante na nova aliança, né? Porque eu disse aqui que a nova aliança é perfeita e é maravilhosa. Por quê? Uma das questões que ela é superior a todas as outras alianças que nós tivemos é que ela possibilita ao ser humano uma nova natureza. A natureza de Cristo está sendo implantada em nós. E eu disse aqui, está sendo implantada em nós. Por isso que o cristão precisa estar na igreja, o cristão precisa participar dos cultos, ouvir a palavra. E não só na igreja, mas em casa também, estudar, meditar, porque você está crescendo no conhecimento da palavra, está crescendo na graça. E essa natureza divina está sendo implantada em nós. Isso é maravilhoso. É algo que nunca ninguém antes experimentou. E nós temos o privilégio de experimentar a natureza de Cristo, a natureza divina sendo implantada em nós. Usufruir disso. Os nossos pastores antigos, eles diziam o seguinte, às vezes numa reunião de obreiro, né? Olha, esse processo é simples, em poucas palavras. Hoje você tem que ser melhor do que ontem. Amanhã melhor que hoje. Depois de amanhã, ser melhor que amanhã. Esse é o processo de santificação. Cada dia você vai procurando melhorar, procurando fazer a vontade de Deus. Exatamente, é o que disse o sábio Salomão, né? Que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E Paulo disse isso também, né? Que nós estamos nesse processo de transformação até atingirmos a estatura de varão perfeito, né? A medida completa de Cristo. Então isso é maravilhoso. Que coisa maravilhosa. E é por meio da palavra de Deus, você ouvindo a palavra de Deus, você confiando em Deus, você se entregando ao Senhor, o Senhor vai moldando a sua vida, vai moldando, e aí você vai cumprindo a sua parte da aliança. Essa é a condição. A condição é você chegar a Jesus do modo que você está. E aí esse processo de santificação, o Senhor vai trabalhando na sua vida, vai moldando você, vai melhorando você, vai santificando a sua vida. E aí você não precisa pular o processo de santificação. A justificação de Cristo, ele justificou a causa de todos, né? Exatamente. Porque o sacrifício de Cristo Jesus, amado pastor, eu gostaria até de ouvir a opinião do irmão acerca disso, que o sacrifício de Cristo Jesus não morreu na cruz para possibilitar a salvação. Ele morreu na cruz para efetivamente salvar. O sacrifício dele é real, é verdadeiro e é intransferível. O sacrifício dele é para todos, e é suficiente. O problema de muitos não serem salvos não está nele. Exatamente. O problema está nas pessoas não receberem o sacrifício dele. Mas ele não possibilitou a salvação. Ele não escolheu um alto, um baixo, um moreno, um claro, um feio, um bonito, um asiático, um americano. Não. Ele salvou efetivamente a todos. Se uma criança vai nascer amanhã, Jesus já pagou o preço de todos os pecados que essa pessoa venha cometer durante toda a sua vida. Agora, essa pessoa só não se torna justo se não aceitar o sacrifício de Cristo Jesus. Agora, aquele que aceitou o sacrifício de Cristo Jesus, então tem o processo de santificação. Isso está agregado nessa palavra que nós estamos falando. E a aliança foi muito bem feita. A aliança de Deus para conosco é maravilhosa, maravilhosa. E o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2 que ela foi gratuita, é um dom dele, que dom precioso que nos deu. E só que depois o versinho para frente diz assim: só que ele nos chamou para nos usar
ele nos enche da graça, para que nós atuemos na graça. No final do verso ele diz dessa maneira, para que ele nos use na expansão dessa graça. E é isso que é, ao meu modo de pensar, alguém que pratica a graça que recebeu de Cristo Jesus. Ele recebe a graça e ele partilha ela, né? Partilha. Corretíssimo. Então, querido amado irmão, aliança de Deus. Agora vem o tema do nosso programa. E é uma resposta difícil, eu sei. Aliança de Deus, ela pode ser quebrada, pastor Alvarenga? Pastor Marcos, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Eu diria que, falando do aspecto humano, eu não sei se a palavra correta é quebrar, né? Mas eu acredito até pelo rumo que a nossa conversa tomou aqui, aquilo que já foi dito, o ser humano ele pode deixar de usufruir dessa aliança. Ele pode deixar de usufruir. É aquilo que eu disse também já no início. Essa aliança, ela é uma aliança eterna, ela nunca deixará de existir. Mas o ser humano pode deixar de usufruir essa aliança. Ele pode, né, se você quiser entender como quebrar essa aliança, né, entenda como quebrar essa aliança. A partir do momento que ele deixar de ser fiel a Deus, que ele deixar de cumprir, né, os seus compromissos. O Senhor disse muito bem, né, Jesus, o processo da justificação é maravilhoso, porque a partir do momento que uma pessoa aceita Cristo, ela é vista por Deus como justo. E às vezes a gente não para pensar nisso. Essa expressão é visto como justo. Deus olha para nós e vê, ou nos vê, como se nunca tivéssemos pecado. Isso é maravilhoso, né? O sacrifício de Cristo é algo, né, extraordinário. Mas, como eu disse, alguém pode deixar de usufruir. Se a salvação é um processo, nós estamos aqui nessa linha de raciocínio, pensando nisso. A salvação é um processo que tem a porta de entrada, tem o caminho. Eu entendo que ela pode ser abortada. No meio do caminho pode ser abortada. Alguém pode, como o Senhor disse, não por causa de Deus, não por causa da aliança em si, mas por alguém rejeitar isso. Assim como muitos rejeitam a salvação. Em Hebreus trata desse assunto. Exatamente, 10:26. Como nós vamos, o escritor aos Hebreus diz assim, como nós vamos, uma vez tendo conhecido o Evangelho, tendo conhecido a graça, como nós vamos continuar pecando deliberadamente, ele diz. Há uma diferença entre pecar e pecar deliberadamente, pecar de forma consciente e pecar constantemente. Então, ela pode ser interrompida, né? Ninguém, isso aqui é bom dizer, ninguém vai ser condenado por causa do pecado. A pessoa será condenada por ter rejeitado a salvação, por ter rejeitado o perdão dos seus pecados, porque o perdão está disponível a todos. Exatamente. Né? Indistintamente. Jesus não escolhe um e rejeita outro, de forma alguma. Todos estão inclusos nesse plano, nessa nova aliança que resultará na salvação da humanidade. Então alguém que rejeita, ele pode sim deixar de usufruir dessa nova aliança. Mediante essa resposta do irmão, então pode essa aliança ser quebrada? Óbvio que não da parte de Deus para conosco, mas da parte do ser humano para com Deus. E o Senhor Deus cumprir toda a sua parte que convém a ele da aliança, e o ser humano abrir mão desse cuidado, abrir mão do sacrifício vicário de Cristo Jesus, abrir mão da salvação gratuita oferecida. Eu me lembro bem, e o senhor também, que lá atrás, quando cursamos faculdade teológica, mas parece que foi ontem, né? Nós somos meninos ainda. Quando cursávamos faculdade teológica, sempre a gente ouvia aquele testemunho do século XVIII, né? Do jovem que estava preso e o pastor foi lá na condição de, era um governador, e se vestiu de terno, e ele confundiu com quem fosse um pastor, né? E ele levou o documento de liberdade dentro da Bíblia, e quando ele chega lá, aquele homem que estava preso expulsa ele de lá e diz: vai embora, eu não quero ninguém que venha tratar de assunto de fé aqui e tal. Ele foi embora. E o carcereiro, minutos depois, revela a ele: olha, ele veio aqui, dentro da Bíblia Sagrada tinha um documento que era a tua liberdade, você não quis. E aquele rapaz chorou amargamente, mas a oportunidade tinha passado. E nós temos conhecimento que quando ele chegou ao ponto de ele agora sim sofrer a sua penalidade, que era a pena de morte, e disseram a ele: qual é a sua última palavra? Aí ele disse: a minha última palavra é o seguinte: eu estou sendo hoje morto, estou sofrendo esta penalidade, não é pelo crime que cometi, mas é porque eu rejeitei a liberdade, eu rejeitei a salvação desse delito que eu havia cometido. Bastava ter recebido aquele homem e ter recebido aquela carta, e sairia pela porta da frente. Então muitos vão deixar de ser salvos, e o Senhor já disse aqui isso hoje, não é porque pecaram, mas é porque abriram mão
de Jesus Cristo, que já pagou o preço do pecado deles por completo. E melhor ainda, morreu no lugar dele, substituindo o indivíduo que cometeu. O apóstolo Paulo diz: aquele que não cometeu nenhum pecado, nenhum delito, se fez pecador e morreu em nosso lugar, para nos salvar. A salvação não foi para ele, ele nos salvou. E é mais glorioso ainda quando nós nos relembramos lá do profeta Isaías, que diz assim: e ele se entregou. E depois ainda, o escritor ali ainda nos revela dizendo assim: e alegrou a Deus moê-lo nessa condição. Porque através do sacrifício de Cristo Jesus, houve-se aí a porta aberta para a salvação de toda a humanidade. E só não é salvo realmente aquele que não crê. Então, respondendo a pergunta, pastor Renato, a aliança de Deus pode ser quebrada? Pode ser quebrada, pode ser quebrada. É uma pergunta muito semelhante à que eu acho que uma responde à outra. Quando alguém pergunta assim: será que alguém pode perder a salvação? Dentro de tudo aquilo que nós já dissemos aqui essa noite, é óbvio que alguém pode perder a salvação. Não é vontade de Deus, não é plano de Deus. A Bíblia diz assim, a Bíblia é muito clara, que Deus quer que todos se salvem, todos sejam salvos. E o sacrifício de Jesus abrangeu a todos. Ele é suficiente para salvar todos. O João vai dizer isso na sua primeira epístola. Ele vai dizer que o sacrifício de Cristo ou Jesus pode perdoar o pecado da humanidade inteira. Então o sacrifício, a aliança que foi firmada, ela é suficiente para salvar todos. Agora, nem todos, justamente pelo livre-arbítrio que temos, pelo direito de escolha, vão escolher a salvação, vão escolher Jesus. A aliança pode sim ser quebrada no que diz respeito ao aspecto humano, ao aspecto humano. E você, espectador do Falando de Deus, em tudo isso que aqui foi tratado, que você possa assimilar essa nossa conversa, essa mensagem do Evangelho nesse programa Falando de Deus. Para quem sabe, pastor, pessoas que estão nos acompanhando, nos vendo e nos ouvindo, que essas pessoas tomem uma atitude diante de Deus e digam assim: não, eu verdadeiramente eu preciso melhorar no aspecto comunhão para com o Pai. A parte da aliança dele, a parte da aliança que compete a ele, ele fez e fez com maestria. Não há defeito no nosso Deus. O problema, muitas vezes, das pessoas não serem salvas está unicamente sobre a responsabilidade do indivíduo, como o pastor bem disse, usando o seu livre direito de escolha e escolhe mal. Esses dias ainda, eu ministrando a palavra de Deus, preguei sobre um tema dizendo: não terceirize as suas escolhas. Ninguém pode escolher por você. Talvez você tenha recebido críticas, você estando dentro da casa de Deus. Talvez alguém tenha apontado o dedo a você. Talvez amigos, entre aspas, pastor? Talvez desencorajaram você de servir a Deus. Ou as situações da vida. Não desista, sirva a Deus. Cumpra a sua parte da aliança, que está nos braços de Deus todos os dias da sua vida, apesar das circunstâncias que nem sempre são boas. Fica essa minha mensagem ao seu coração. Nós vamos receber já a mensagem do pastor Renato Alvarenga, mas eu me senti de transmitir isso a você. Você pode viver uma vida aqui nessa terra, uma vida superlativa, abençoada, cheia da graça de Deus, se você se aproximar a Ele. E o desejo dele é que isso aconteça, que você se aproxime dele. Essa aliança dele para com você, ela é inquebrável, mas do homem para com Deus, essa aliança sim, infelizmente, essa aliança pode ser quebrada. O pastor disse muito bem, não que Deus queira, não que Deus deseje isso, mas porque Ele deu esse direito de escolher, e a pessoa escolheu muito mal. Então não terceirize as suas escolhas, não jogue a culpa no fulano, no bertano, no cicrano. Mas eu não sirvo a Deus por causa do meu esposo, da minha esposa, do meu primo, do meu parente, o que vão dizer de mim? Não terceirize a sua escolha, escolha Jesus, escolha Jesus. A aliança dele é inquebrável com a sua vida. Pastor Renato Alvarenga, nós vamos receber a mensagem de Deus na boca do pastor, e já estamos caminhando para o final do Falando de Deus, hoje no nosso 20º programa Falando de Deus. Pastor Marcos, eu louvo a Deus, eu costumo dizer que eu louvo a Deus por ter nascido nessa época da era, nós chamamos de era digital, onde tudo acontece com uma velocidade assim incrível. E nós estamos tendo a oportunidade de nos dirigir a pessoas que possivelmente estarão assistindo esse programa. Aliás, quero parabenizá-los por esse programa, por essa iniciativa, por esse projeto. Que Deus abençoe vocês muito. E eu sei que nós vamos alcançar muitas pessoas, através das mídias sociais. E eu quero me dirigir a 3 grupos de pessoas nessa noite para deixar a vocês uma mensagem. O primeiro grupo de pessoas é a você que ainda não faz parte dessa aliança ou não está usufruindo dela.
Você que ainda não teve um encontro com Cristo, eu quero dizer a você que a porta está aberta. A porta que é Jesus, a porta da salvação está aberta. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa entrar por ela. Você precisa aceitar Cristo como teu Salvador. Você precisa abrir o seu coração, e declarar que Ele é o teu Salvador. Então eu quero deixar a você essa mensagem. Aproveite esse tempo, aproveite que você está aí vivo, que você pode tomar uma decisão hoje. O pastor Marcos citou aqui a questão de terceirizar, tomadas de decisões, de fazer escolhas. O poder da escolha está nas suas mãos, a responsabilidade é sua, é autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, então escolha Cristo hoje. O segundo grupo de pessoas que eu quero me dirigir são aqueles que estão, que já usufruíram desta aliança, já estiveram, e por alguma razão se afastaram, por algum motivo. Eu sei que Jesus nunca prometeu um mar de rosas. Eu sei que no caminho a gente tem espinhos e às vezes isso acaba afastando algumas pessoas da igreja ou da presença de Deus, como você queira entender. E a mensagem que eu tenho para você é: volte o quanto antes, Volte para o aprisco do Senhor, volte para a presença de Deus, volte a usufruir dessa comunhão maravilhosa que Jesus proporcionou a todos. O tempo é agora. Tem um hino que eu gosto muito, que é do Marquinhos Gomes, ele canta pelo menos, que diz que não importa o que você fez, não importa onde você esteve, Ele não desiste de você, Ele não vai desistir até o último minuto. Ele vai continuar lutando por você de braços abertos. Então não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa até onde você foi, quão distante você foi, é tempo de voltar, Volte para a presença de Jesus, volte para esta aliança maravilhosa com Cristo. E o último grupo de pessoas é para todos nós que estamos aí, usufruindo dessa aliança. Não desista da sua fé, não abra mão. O pastor Marcos citou aqui muito bem, às vezes a gente acontecem coisas na nossa caminhada e que a gente precisa passar por cima disso. A gente precisa vencer esses desafios, são desafios diários. E a gente que quer servir a Cristo, a gente precisa vencê-los. Então não abra mão da tua fé, lute pela sua fé, como disse Judas na sua epístola, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhe por ela, lute, não abra mão da sua salvação, mantenha-se em comunhão com Deus, conectado com Cristo. Faça isso, porque você vai alcançar o seu objetivo final, que é a salvação da sua alma. Glória a Deus. Certamente você sentiu a presença de Deus aí, você foi tocado por essa mensagem, alegrou a tua alma. E sabe o que você deve fazer? Alegra a alma de outras pessoas. Compartilhe esse nosso programa Falando de Deus, que vem toda sexta-feira aí nas plataformas as quais ele é anunciado. E você pode também, não só você usufruir, não só você ser alimentado por esse programa, mas você ser um instrumento para que outras pessoas possam também ser alimentadas. Pessoas se rendam ao reino de Deus, pessoas voltem para Cristo, e aqueles que estão em Cristo, como o pastor disse muito bem, que se fortaleçam com esta mensagem. Pastor, que alegria, que coisa boa tê-lo recebido aqui. E olha, e vamos agendar para vir mais vezes aí. Vamos agendar. Eu aqui quero tornar público que Deus abençoe poderosamente a vida do Adenilson Ribeiro, que trouxe esse instrumento tão glorioso hoje aqui, pastor Renato Alvarenga, para nos orientar, para nos ajudar, para nos fazer estar fortalecido na nossa fé em Cristo Jesus, nessa aliança que Deus fez para conosco, que a aliança dele é inquebrável, mas a nossa com ele, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos quebrá-la. Pastor, muito obrigado. Pastor Marcos, eu que agradeço ao senhor, irmão Adenilson, que é o diretor do programa, mais uma vez parabenizar vocês e dizer que vocês têm o meu carinho, o senhor tem meu respeito, o irmão Adenilson tem o meu respeito, a minha admiração, a gente acompanha, às vezes um pouco distante por conta da correria, dos trabalhos, mas a gente está sempre acompanhando os trabalhos que são feitos. E eu quero deixar aqui a minha gratidão também, muito agradecido pelo convite, foi uma honra, foi um prazer poder estar aqui participando com vocês desse programa tão abençoado, e que Deus continue abençoando. E hoje é o programa de número 20, E eu tenho certeza que muitos outros virão, muitas pessoas serão alcançadas através desse programa, que é o objetivo, nós estamos falando aqui, é o objetivo principal do programa, E você divulgue, compartilhe. É uma maneira de você pregar o Evangelho compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Foi uma honra. Deus abençoe ricamente. É o nosso Falando de Deus. Aqui nós só falamos de Deus. Não tem outro assunto. Só falamos de Deus. E nós vamos receber agora a oração do pastor Renato Alvarenga. E nós, que pena, estaremos encerrando esse nosso programa hoje, o nosso 20º programa Falando de Deus. Vamos receber a oração do servo de Deus.
Então vamos orar. Meu Deus e Pai, eu quero te agradecer nesta noite pelo grande privilégio que o Senhor me concedeu de estar aqui, Senhor, nos estúdios do Falando de Deus, ao lado dos teus servos, homens de Deus que o Senhor preparou para esta geração, para esse tempo, para estarem anunciando a tua palavra. E aqui, Senhor, falamos da tua graça, do teu amor. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor alcance a todos nesta noite, que o Senhor abençoe a cada um e abençoe esse programa nas suas dimensões, no seu alcance, para que o teu nome seja glorificado. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe ricamente. Amém. E a você, Deus abençoe ricamente, poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente toda a sua vida. Até na próxima sexta-feira, no nosso Falando de Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus.